Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nos profetas clássicos, que nós começamos na última terça-feira com o profeta Jonas. Vamos dar continuidade com o profeta Isaías. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria, discernimento, para que compreendamos e ainda possamos aplicar à nossa vida o que vamos aprender. Vamos orar então. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo, por tua graça e misericórdia, por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, dirigindo-nos na tua palavra, para que teu nome seja glorificado. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conforme nós vimos na última exposição, o último estudo, nós vamos seguir a cronologia dos profetas, como nós colocamos neste pequeno gráfico do slide, em que Jonas é o primeiro dos profetas clássicos, pensando na ordem cronológica, e Isaías será analisado como o segundo, ainda que ele tenha vivido no mesmo período de Oséias, Amós, Miqueias. Nós vamos estudar primeiro Isaías, porque também está na ordem literária, ele aparece primeiro dentre os demais profetas. E assim vamos seguindo com o estudo dos profetas clássicos. Para isso, então, vamos fazer a leitura do primeiro versículo do livro de Isaías, que diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. É interessante a gente primeiro destacar o significado do nome de Isaías, porque há uma curiosidade que nos liga Isaías a Jonas. Lá em Jonas, nós vimos o profeta dizer esse versículo: ao Senhor pertence a salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Essa expressão, ela se encontra na tabelinha do slide à esquerda, essa expressão que nós colocamos aí para que fique bem claro, seja visualizada, a fim de mostrar o paralelo com o nome de Isaías, que está na mesma tabela, só que à direita. Veja que o nome de Isaías, ele é uma junção da expressão de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, salvação, que é a primeira palavra hebraica, e ao Senhor, que é a segunda palavra hebraica. Nesse caso, é o nome de Deus mesmo, o tetragrama. E o nome Isaías, ele contém as primeiras letras de salvação, que são essas primeiras três letras do nome Isaías, e as últimas três letras são exatamente a abreviação do nome de Deus. Então, para o Senhor a salvação, a Deus pertence a salvação, é o nome de Isaías. E é interessante essa ligação que há entre a frase do profeta Jonas e o nome do profeta que vai aparecer em seguida na cronologia, que é o profeta Isaías. Quem foi Isaías? Bom, nós temos algumas informações. É interessante ver que a Escritura não enfatiza as características dos profetas, ou mesmo a história deles. Isso mostra como a mensagem profética ela é mais importante do que o profeta. Porque, na verdade, ele é um instrumento. O que importa é que ele transmita a mensagem com fidelidade, o que deve ser aplicado aos nossos dias, porque deveríamos dar mais valor à mensagem pregada com fidelidade do que ao nome daquele que é o pregador. O que tem acontecido exatamente o oposto. Pessoas vão atrás dos pregadores por causa do nome que eles adquiriram, ou seja, a fama, e não dão atenção à mensagem em si. Porque às vezes um pregador pode se equivocar. E quando ele se equivoca e alguém vai mostrar isso, pessoas, por causa deste nome, da fama, terminam dando mais crédito ao nome do que ao conteúdo que está sendo contraposto por uma necessidade de se ensinar, obviamente, a escritura com fidelidade. Então, Isaías
Ele quem é? Nós vimos, filho de Amós. Não é Amós aquele profeta que ainda vamos estudar. O nome é diferente. E em português foi colocado até com um Z, provavelmente para diferenciar. Na verdade, em hebraico está com Sad, não seria bem o Z. Todavia, nesses nomes aportuguesados, ele foi posto assim. E ele foi casado com uma profetisa. Nós vimos que ele é filho de Amós no primeiro versículo, que nós já lemos. E no capítulo 8, versículo 3, nos diz o profeta: Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então, a esposa dele era uma profetisa e eles tiveram 2 filhos. O primeiro deles aparece no capítulo 7, versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá. O nome desses filhos eram sinais para Israel, principalmente, na verdade, falando especificamente Judá e Jerusalém, para mostrar o que Deus estava fazendo na vida de seu povo. O segundo aparece no capítulo 8, versículo 3, que nós lemos, que diz a sequência do texto: Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de Rápido Despojo, Presa Segura. Então, esses 2 nomes, um resto volverá e Rápido Despojo, Presa Segura, são os nomes dos filhos de Isaías. E ele morava em Jerusalém. Ele, no versículo de número 28, me perdoe, capítulo 28, versículo de número 14, nos fala sobre algumas partes da cidade de Jerusalém, quando ele diz: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Então ele está se dirigindo a uma parte de Jerusalém que são os escarnecedores. Obviamente ele está falando contra homens que não estavam vivendo segundo a vontade do Senhor, e se dirige a Jerusalém. Ele morava naquela cidade. E o texto nos mostra que ele era respeitado pela casa de Davi, porque ele fala, e aí me refiro aos reis, né, descendentes de Davi, ele fala com os reis com muita ousadia, inclusive, né? Ele se dirige a Acás com muita ousadia, conversa com Ezequias e ensina aquilo que Deus quer, ele dá ordens, ele era respeitado, diferente do que aconteceu com o Elias e o Eliseu, que foram perseguidos pelos reis e então não quiseram dar ouvidos à palavra profética. Qual o contexto histórico desse profeta? Né? Nós encontramos exatamente no capítulo 1, versículo 1, que nós lemos já. E nesse versículo 1 de Isaías, nos diz que ele estava profetizando para Judá e Jerusalém. Certo? Então, o contexto é a vida de Judá e de Jerusalém. Esse é o principal contexto. Não vamos considerar que seja o único, porque ele vai falar para muitas nações. Todavia, o foco é Judá e Jerusalém. E a relação de Judá e Jerusalém com as nações. Por exemplo, a tentativa de ter alianças para se defender da Assíria, ou o ataque da Síria a Judá, a Jerusalém, ou mesmo quando ele vai profetizar o cativeiro para a Babilônia e a queda da Babilônia, ou seja, eles iriam para a Babilônia e depois viriam a Babilônia cair, ela ser derrotada pelo Senhor para livrar o seu povo. Então, o contexto é Judá e Jerusalém em sua relação com as nações, tá certo? E quais são os dias? Os dias são Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. São os dias em que ele profetiza. Os dias para os quais ele se dirige são dias muito além desses dias dos reis. Porque ele não só fala de coisas que aconteceram nesses dias, principalmente quando nós vemos até o capítulo de número 38, ele se dirigindo ao período dele, né, o período em que até o Ezequias tem uma experiência de livramento da parte de Deus, e aí no caso termina com o 39.
E então fala muito bem do presente do profeta, mas a partir do 40 ele vai profetizar coisas que iam acontecer no futuro, quer dizer, depois de Ezequias. E nós vamos considerar que seja o mesmo profeta se dirigindo a Judá e Jerusalém sobre coisas que Deus iria fazer no futuro a respeito da salvação. Não só a respeito do cativeiro e libertação do cativeiro, mas até e principalmente a respeito dos dias de Cristo, aquele que viria para redimir o seu povo, não apenas de nações, mas do principal inimigo, que é o pecado. A data do livro está em torno do século 8 antes de Cristo. Mas veja que o período é longo, porque é o período de 4 reis. Então, não é um período curto, não é um momento apenas, e o livro vai resumir a atuação do profeta nesse período. Eu digo resumir porque o profeta que viveu nesse período, ele pode ter ainda apresentado palavra ao povo, ao rei, que não fora registrado. Mas o que Deus quis que fosse revelado, então está em nossas mãos. Então, há 3 teorias sobre a autoria do livro. Claro, a primeira é a tradicional, né? É aquela que nós vamos, inclusive, aderir. Aqui o autor é o mesmo Isaías, aquele Isaías que é citado no Novo Testamento. E Isaías e o livro de Salmos são os livros mais citados no Novo Testamento, mais de 400 citações cada. E nós consideramos que seja o mesmo profeta, um profeta messiânico, né? Profeta que fala muito sobre o Senhor Jesus. E há uma outra teoria de que há 2 Isaías. Mas por que essa outra teoria? É fato que o livro de Isaías cita a palavra de outras pessoas. Por exemplo, Isaías 38, quando nós temos ali a gratidão do rei Ezequias pelo que Deus fez na vida dele, livramento e cura, é uma palavra do rei, né? Mas a gente tem que distinguir entre a autoria do livro e a autoria de palavras, né? Por exemplo, o livro de Lucas foi escrito por Lucas, mas no capítulo 1, 46 a 55 e depois 67 a 79, nós temos os louvores de personagens que tiveram algum tipo de experiência lá, e principalmente falando da Maria, né? E aí também temos o Zacarias, que tiveram a benção de ter filhos que iriam glorificar a Deus, principalmente, obviamente, a Maria, né? E isso significa que o autor pegou as palavras destes personagens e as registrou. O importante aqui é a revelação delas. Tá? Então, a autoria diz respeito àquele que foi usado por Deus para revelar todo o livro, no caso aqui o Isaías. Mas por haver 2 focos no livro de Isaías, capítulo de 1 a 39, nós vamos encontrar um foco maior na Síria, ainda que há várias nações sendo mencionadas, enquanto que no capítulo 40 a 66 o foco sai para a Babilônia. Alguns estudiosos entendem que seriam 2 profetas. Isso não é necessário, né? Porque uma vez que é um profeta, e como todos os profetas, eles também anunciam coisas futuras, tendo em vista que o coração da mensagem profética é Cristo, como nós vamos falar um pouco mais adiante, não seria problema que ele profetizasse o futuro da nação relacionada a uma outra nação, no caso a Babilônia. Também por causa de diferentes focos messiânicos. Nós encontramos no primeiro montante, no primeiro parte, capítulo 1 a 39, um foco no Messias como um rei, né? Aquele que é da descendência de Davi. Enquanto que no 40 a 66, nós vamos encontrar um foco no Messias como um servo sofredor, aquele que vai morrer, aquele que vai pagar o preço dos pecados de seu povo. Então, esses diferentes focos também fazem com que olhem para 2 autores, o que também não é necessário, né? Porque nós vamos ver que é possível escritores na palavra do Senhor serem conduzidos a escrever diversos temas, diversas formas até, por causa dos diversos públicos ou propósitos que venha a ter. Então, todavia, há essa teoria, né, de 2 autores que
escrever o livro de Isaías. Aí você pode me perguntar, mas seria algum problema se fossem dois autores? Não, não seria. O importante é que o livro seja, de fato, respeitado como um livro sagrado, como a própria escritura confirma isso. E nós vamos ver que os livros históricos foram escritos por vários autores. Os livros de Samuel, Reis, foram escritos por mais de um autor. Houve uma sequência, até porque são séculos ali, e não poderia ser um único personagem a escrever um único autor. E, no entanto, é um livro sagrado, considerado como um livro único, né? No caso aqui, nós vamos ainda assim considerar que tenha sido um só Isaías mesmo, como a tradição mesmo defende. E ainda há uma outra teoria que diz que foram 13 Isaías. Na verdade, há aqueles que entendem até que Isaías é uma série de recortes. E mesmo dentro dessas porções, ainda haveriam outras porções, e assim múltiplas. Praticamente não conseguiríamos enumerar aqui quantas porções haveria em Isaías. Essa terceira teoria diz que o 56 ao 66, os capítulos, teriam ainda assim um outro foco, por causa desse olhar para o futuro, um olhar para um olhar mais apocalíptico, um olhar para um futuro mais longo ou longínquo, né? E isso faz com que também veja um terceiro autor nesta obra. Nós vamos preferir um autor mesmo, tá? Nós vamos ver, por exemplo, que Esdras, ele escreve falando da volta do povo de Deus do cativeiro como cumprimento da vontade do Senhor, e ele diz assim: assim de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E esse Ciro é exatamente o que o profeta Isaías vai mencionar. E no versículo anterior, que é o primeiro, ele diz que era para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ele cita tanto Jeremias quanto Isaías. Jeremias se fala dos 70 anos, que depois deles o povo voltaria. E Isaías faz uma menção muito específica sobre o nome, inclusive, de quem seria o libertador, aquele rei que foi chamado até de ungido, porque Deus o escolheu para estar libertando, trazendo de volta o povo do cativeiro. E ele considera como uma profecia anterior mesmo ao cativeiro. Não há nenhum indício de que que Esdras estivesse se referindo a alguém dos seus dias, né? Também vamos considerar que a tradição judaica, e também a cristã que segue a tradição judaica, crê num só Isaías. Vamos considerar isso como importante, porque são 2000 anos, pelo menos, só de cristianismo, né? Fora o período anterior, período judaico, e que a tradição continuou mantendo um só Isaías. Eu acho muito curioso, de fato, eu confesso que para mim é muito estranho o fato de que hoje, depois de 2000 anos só de cristianismo, nós tenhamos tantas teorias que vão contra uma série de tradições acerca da escritura. E de repente, do nada, nós descobrimos a pólvora, descobrimos a roda, e tudo que foi feito anteriormente parece ser meio que ignorado. Eu tenho a tendência a preferir a tradição no que diz respeito à autoria dos livros bíblicos. Não vejo uma razão justa para negar essa tradição, que é bem antiga mesmo. Também temos mais um argumento, que em Isaías 40:66, ele não só profetiza questões relacionadas à Babilônia, mas profetiza também questões relacionadas ao dia de Cristo, principalmente o dia de Cristo. Veja que o início, o capítulo 40, versículo de 1 a 11, é uma referência a João Batista. Então, não é nenhum problema que ele tenha mudado o foco em relação à nação, né? E até mesmo as características messiânicas, porque nós vamos ver que Isaías o tempo inteiro está intercalando entre questões mais presentes
ou mais próximas, e profecias messiânicas. Isso é muito comum. Há uma intercalação bem presente e bem nítida, e nós vamos mostrar isso aí. Então, não seria nenhum problema, ao nosso ver, que ele tivesse mudado um pouco do foco, porque também ele vai manter um outro foco. Né? Enquanto ele muda da Síria para a Babilônia, do rei para o servo, ele também continua uma característica que é o estar intercalando profecias messiânicas. Essa é uma característica do livro e ela é mantida do início ao fim. Por todo o livro, então, há profecias sobre Cristo intercaladas com outras palavras proféticas. Nós vamos mostrar isso é importante. Mas antes disso, há uma importante observação sobre o foco da revelação. Por quê? Porque há uma tendência de alguns grupos de quererem ver nas revelações de Deus meio que planos B, ou como se Deus estivesse apenas acompanhando a história de Israel e, nesse acompanhar a história de Israel, de vez em quando falasse sobre Cristo, de forma que parece às vezes que Cristo não é o foco da revelação. E isso não é verdade. A verdade é que desde Gênesis 3,15, Cristo é o foco. Tanto é que lá em Gênesis 3,15, texto que eu creio que todos conhecem, mas vamos fazer a leitura dele, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo mundo sabe que esse texto está se referindo a Cristo. Tanto que em Apocalipse 12 ele é mencionado como uma referência a Cristo. É chamado até de proto-evangelho, ou seja, o começo do evangelho, o primeiro sinal do evangelho da salvação no Senhor Jesus. E veja que eles acabaram de cair e a primeira menção da salvação em Cristo já é feita. Então, observe que desde o início Deus tem um foco, Deus tem uma mensagem que é a mensagem principal, que é a mensagem foco da revelação divina. Deus tem um propósito de trazer seu filho ao mundo para salvar o seu povo. Esse é o foco. E é isso que Deus quer fazer. Só que ele vai revelando isso aos poucos. Então, Deus tem um plano com um objetivo certo. Isso a gente tem que considerar. Que desde Gênesis há um plano divino para salvar o homem, para glorificar o seu nome, principalmente. Esse plano é certo. Nunca houve um plano B. Ah, eu vou fazer isso, mas também vou fazer aquilo, e se não der certo isso, eu faço aquilo outro. O plano de Deus é muito objetivo. Ele é apresentado desde o início na genealogia que nós encontramos em Mateus. Veja que quando os evangelhos nos contam a genealogia de Jesus, os evangelhos nos mostram que desde o início Deus tinha um plano muito certo, muito objetivo. Havia um caminho a ser percorrido e esse caminho todo ia apontar para Cristo. A genealogia mostra que desde o início Cristo era o alvo da revelação divina. Glorificar o seu filho por meio da redenção que ele iria cumprir, consumar, era o propósito de Deus desde o início. Então não há um plano B. Porque, inclusive, Deus é poderoso para cumprir a sua vontade. Deus não precisa dizer assim: olha, eu vou fazer isso aqui, mas se não der certo, eu vou fazer aquilo. Aí eu vou salvar Israel, se não der certo, eu salvo os gentios. Não, não foi esse o propósito de Deus, nunca foi. Desde o início, Deus quis salvar um povo. Deus escolheu um caminho para isso. E o caminho, ele é percorrido por meio dos patriarcas da nação de Israel, depois vai afunilando para Judá, Davi. Há todo um caminho, mas o plano é o mesmo plano. O longo caminho é apenas porque Deus ele quis que a redenção tivesse um tempo adequado, ele quis cumprir no tempo certo, e ele quis nos revelar esse caminho para que nós conhecêssemos, inclusive, como o caminho foi sofrido, como a redenção ela de fato foi conquistada por meio de um preço muito alto. Então, todas as partes desse plano de Deus visam apontar para o objetivo. Qual era o objetivo no início? O objetivo era glorificar o Filho por meio da redenção, salvar um povo neste Filho, o Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, se o objetivo é esse, todas as partes têm que apontar para ele. Inclusive o fato de que Israel é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, como nós vemos na citação que Mateus faz, no capítulo 2, da ida de Jesus ao Egito, para que se cumprisse o que disse o profeta Oséias. Só que Oséias estava se referindo a Israel.
E aí a gente entende ali, com muita clareza, que Israel era uma figura de Cristo. Por isso Israel é tão usado com características que apontam para Jesus. Inclusive ter ido ao Egito e depois ser liberto do Egito, voltar e ir para a terra prometida. Então, o objetivo de Deus, desde o princípio, é a revelação do Filho de Deus e de sua obra redentora. Deus quis fazer isso desde o início. Mas aí ele vai fazer isso, por exemplo, citando Moisés ou usando Moisés. E Moisés diz assim: vai vir um profeta semelhante a mim. Ah, gente, opa, já temos uma característica. Até antes disso, temos a questão de sabemos que é filho de Abraão, Isaac e Jacó. Depois, com a profecia de Jacó a respeito de Judá, no capítulo 49, nós descobrimos um pouco mais sobre quem seria o redentor. E assim Deus vai dando características sobre o filho dele e a obra que ele iria realizar por meio desses personagens e até a nação de Israel, que são usados como figuras que vão apontando para Jesus. Tanto que Davi também aponta para Jesus, o valente Davi, o homem que amava a Deus, um homem segundo o coração de Deus, e assim outros personagens também. Deus vai revelando então aos poucos, mas o foco é o mesmo. Não foi em nenhum momento um plano B, mas Deus se revelando no meio de um contexto. Qual é o contexto? O contexto é a nação de Israel, que Deus desde o início escolheu para ser o povo que receberia a palavra de Deus, que seria o guardião dela e também de tudo mais relacionado, né? Nós temos os patriarcas, nós temos as alianças, tudo está relacionado a Israel. Deus quis que esse povo fosse o receptáculo, o guardião dos oráculos e de todas as dádivas do Senhor, as promessas do Senhor, e ali ele iria revelar a sua vontade, e inclusive, como nós falamos, as características do Messias, de seu filho. E aí Deus revela, então, aos poucos que o seu filho seria profeta, que ele seria sacerdote, ou sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, que ele seria rei, que ele seria servo, que ele seria senhor, salvador, pastor. Tudo isso nós vamos receber como revelação de Deus dentro da nação de Israel. E assim, nós vamos conhecendo mais sobre o Filho de Deus, sobre quem ele seria para quando ele chegasse, nós tivéssemos então toda essa revelação já sobre ele. Tanto que Jesus vai citar, ele diz, tudo que está escrito sobre mim na palavra. Ele vai mostrar para os seus discípulos. Portanto, a história redentora não ocorre aleatoriamente. Então Deus não está apenas caminhando ali na história de Israel e de repente ele vai simplesmente ajudando um aqui, ajudando o outro ali, fazendo a obra aqui e ali, e o plano de salvar, ele é um plano paralelo. Não, 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 não. Ainda que às vezes pareça que há uma história paralela, a verdade é que ela está dentro da história de Israel com o propósito de que ela seja revelada por meio desse contexto, deste ambiente que é a história de Israel. Além disso, a realidade é usada como figura que aponta para a natureza, os ofícios e a obra do Filho de Deus. Então, é importantíssimo a gente entender isso. Israel, povo de Deus, sempre foi uma figura de Cristo. Deus quis que fosse assim. Seguindo, quem é Cristo em Isaías? Nós temos dois pontos principais, como até nós já mencionamos. Ele é rei, né? O menino Emanuel, o filho de Jessé, raiz de Davi, ele é rei. Esse é um ponto que é mencionado várias vezes em Isaías. E no início, principalmente, de Isaías. Depois ele passa a ser qualificado como servo, servo sofredor. Em todos os dois casos, ele é o Salvador. Ele é o Messias prometido, esperado. Mas ele é apresentado com características diferentes. Não são pessoas diferentes. São características diferentes da mesma pessoa. Na verdade, são marcas diferentes da mesma pessoa. E é interessante que Zacarias, que é até citado depois por Mateus 21, versículo 5, Zacarias une esses dois pontos ao chamar o
Filho de Deus, o Messias, de rei humilde, né? Diz assim: dize à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho cria de animal de carga. Em Zacarias, ele não só é rei, mas ele é um rei humilde, assim como o servo sofredor de Isaías. E nos evangelhos a gente vai ver exatamente essas duas coisas: a firmeza e a autoridade de um rei, Jesus, que liberta as pessoas, cura, sustenta, que briga contra os fariseus, saduceus, os sacerdotes, e ao mesmo tempo um servo que está pronto para fazer a vontade do Pai e até sofrer por amor ao seu povo, um servo sofredor. Essas duas características estão bem presentes nos evangelhos. É Cristo lá sendo apresentado em Isaías. Então, os profetas revelam que Deus é o Senhor de toda a terra. Essa é uma das características quando ele vai apresentando o Messias como um rei. Essa também é uma questão importante, que nós vamos ver quando as nações em Isaías vão aparecendo. Então, além dele falar de Cristo, aparecem muitas nações, tá? São nações inimigas, de várias formas. As principais são a Assíria e o Egito. Também na segunda parte, a Babilônia. Nós colocamos até o número de vezes em que elas vão aparecer. As principais da primeira porção são a Assíria e o Egito. A Assíria porque quer tomar Jerusalém. E aquilo diz respeito muito ao presente do profeta. E o Egito porque é aquele que vai sempre ser alvo de alianças. E Deus vai criticar isso. Porque Israel, no caso específico Judá, quer confiar numa nação pagã para ajudar a livrar-se da Síria. E Deus vai dizendo o tempo todo: olha, não é para confiar em homens, é para confiar em mim. Não é para confiar na força do poder militar de nações, mas é para confiar em mim. Eu sou o libertador, sou eu que vou salvar vocês. Então, ao citar essas muitas nações que querem ir contra Jerusalém, contra Judá, ou até mesmo que são procuradas para defender, para ajudar, nós encontramos um contraste interessante. O contraste entre os poderes das nações e a glória eterna de Deus, o Salvador, que trará seu reino. Inclusive, esse reino que é o reino do Messias, né? Que é esse destaque dos primeiros 39 capítulos. Esse contraste é importante, tem uma aplicação muito importante para nossas vidas, porque nós tendemos a querer confiar nas forças dos homens, na nossa mesmo, porque nós confiamos no que vemos, na aparência. Lembrem-se de quando Samuel ele viu os filhos de Jessé e chegando primeiro um rapaz forte, valente, aparentemente, e que já lutava, inclusive, né, já estava nas guerras de Israel, e tendo características de valente, ele olha para eles assim: esse com certeza vai ser o rei de Israel. E Deus vai e diz para Samuel: Samuel, o homem só vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não se siga pela aparência. E Deus está constantemente dizendo isso para nós. Não é para confiar na aparência. Não precisa disso. Confia em mim. Sou eu que livro dos homens maus. Sou eu que livro dos inimigos. E nós precisamos confiar no Senhor. Está com dificuldades no trabalho, dentro da igreja, na relação familiar, entre pessoas da vizinhança, seja lá quem for, está com alguma dificuldade? Ore ao Senhor. Deus é aquele que pode tocar nos corações, é aquele que pode nos livrar dos males, é aquele que pode libertar pessoas, é aquele que pode nos defender. Ele é poderoso para isso, ele é suficiente. Nós não precisamos de outros meios, não precisamos daquele jeitinho brasileiro tão conhecido, tão comum, para tentar conseguir o que desejamos. Não, Deus é suficiente. E Isaías fala isso muito, bastante, que o povo de Deus precisa confiar no seu Deus de tal maneira que nada nem ninguém venha substituí-lo. Que não haja uma confiança no dinheiro, não haja uma confiança na força, não haja confiança em pessoas, que a confiança esteja tão somente no Senhor, como Deus libertador, como aquele que é poderoso para nos guardar neste mundo que jaz no maligno, neste mundo pecador. Então, Deus apresenta por meio do profeta a verdadeira salvação, em contraste com essas nações inimigas, ou mesmo aquelas que
vão, como o Egito, ser vistas como uma aliança eficaz, uma aliança proveitosa, o contraste é que ele apresenta quem? O Messias. Ele será o salvador do seu povo, como rei, como servo, mas ele é a salvação do seu povo. Então nós devemos olhar para ele e esperar nele. E aí, aquilo que nós já mencionamos, a intercalação das profecias messiânicas, que nós gostaríamos de mostrar para que vocês percebam como é algo muito certinho. Eles intercalam, o profeta intercala as profecias de uma forma bastante regular. É o termo que eu estava procurando. Então, veja, nós destacamos em negrito as promessas messiânicas. Então, primeiro ele tem uma exortação profética contra Judá, e aí já apresenta uma promessa messiânica. Depois, outra exortação e uma promessa messiânica. E aí vem mais algumas palavras contra Israel, contra os perversos, até aparece o chamado do profeta no meio, mas logo em seguida, veja que é uma questão apenas de 2 capítulos, já aparece uma promessa messiânica, a vinda do Emanuel. E aí, mais uma vez, menciona a palavra contra Jerusalém e outra palavra messiânica. Então, o livro inteiro vai profetizando castigos contra Jerusalém, contra o povo de Deus, contra os perversos e contra outras nações, como a Síria, como a Assíria, contra a Babilônia, Filístia, Moabe, Efraim, Etiópia, Egito, Dumá, Arábia e Tiro. E essas profecias vão sendo intercaladas com as promessas messiânicas. O período mais longo é o período que vai do capítulo 13 ao 24, onde vamos encontrar uma série de profecias contra as nações. Mas antes disso, ele falou do reinado do rebento de Jessé, o reinado messiânico. E depois ele se refere, com um cântico de louvor, ele se refere à salvação de Deus. Então veja que o tempo inteiro há esta intercalação das profecias messiânicas. Isso vai até o final do livro. Esse procedimento regular mostra uma unidade no livro. Veja que continua no slide aparecendo as profecias contra pessoas, também inclusive contra o povo de Deus, e a redenção do povo de Deus. Vai aparecendo nessa intercalação, até chegar no final, quando Deus vai ouvir a oração do profeta, que vai apresentar todo o seu contexto, e Deus vai responder com a sua salvação, sua palavra de condenação aos inimigos e salvação do seu povo. Então, todo o livro ele é marcado por intercalações de profecias, ora messiânicas, ora contra os ímpios, os inimigos de Deus, e até contra aqueles que dentro do povo de Deus eles estavam pervertendo o povo e vivendo contra o Senhor. A estrutura das exortações proféticas, elas costumam ser muito semelhantes. E nós gostaríamos de apresentar essa estrutura. Não é só em Isaías. Há uma estrutura profética que vai aparecer em toda a Bíblia. Não vamos dizer que elas vão aparecer de uma forma regular. Inclusive, nós que temos uma mentalidade mais sistemática no Ocidente, costumamos esperar que as pessoas escrevam assim: ponto 1, 3 linhas, ponto 2, 3 linhas, ponto 3, 3 linhas, ponto 4, 3 linhas. A gente espera uma escrita regular, uma escrita toda estruturada de forma sistemática, de modo que a gente consiga ver todo o escrito muito bem organizado, como nós então aprendemos a produzir. Não é assim que acontece na escritura. Eles não são ocidentais e não têm essa mentalidade sistemática que nós temos. Então, nem sempre vai aparecer a mesma ordem e nem sempre vai aparecer em porções similares. Por exemplo, nós pegamos o primeiro capítulo como exemplo em que vai aparecer a estrutura das exortações proféticas, dos profetas em geral, não só Isaías.
normalmente a primeira coisa que aparece é a acusação por causa dos pecados. Até porque, se ele vai chamar ao arrependimento, tem que dizer o porquê, né? Então, os profetas costumam profetizar primeiro acusando o povo dos seus pecados. E em seguida, chama ao arrependimento. Olha, mas vocês podem se arrepender e Deus vai perdoar. Então, ele chama ao arrependimento. Façam isso, se arrependam. E promete perdão para os arrependidos. E aí vem também as profecias messiânicas, que falando então do perdão, ele aponta para aquele que é o Redentor. Observe a diferença de textos. O primeiro ponto tem vários versículos, de 2 a 15. E o segundo, no entanto, possui apenas três versículos. Está errada aí a digitação, seria do 16 ao 18. E a promessa de perdão, apenas um versículo. E por fim, ele completa dizendo que haverá condenação para os rebeldes. Então, essa costuma ser a estrutura das exortações proféticas. E isso você pode ir procurando em todos os profetas clássicos para ver que Deus dá uma certa ordem às profecias. Como nós falamos antes, ainda que isso não deva ser considerado uma regra absoluta, por causa que eles não seguem esses padrões que nós aprendemos a seguir, ainda que não sejam necessariamente padrões rígidos. E nós vamos encontrar em Isaías várias profecias que deveriam ser consideradas tipológicas. Por quê? Por exemplo, quando Isaías fala, lá no capítulo 44, sobre a vinda do libertador, ele vai falar sobre a promessa de livramento. Deus vai vai livrar o seu povo. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Tornam-te para mim, porque eu te remi. Então ele vai falando sobre o livramento de Israel. E no final, versículo 28, ele diz: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada do templo e do templo será fundada. No capítulo 45, ele também vai continuar falando sobre essa libertação. O que é interessante, já que nós vimos que o foco desde o início dos profetas é apontar para Cristo, é que nós analisemos essas profecias a partir dessa perspectiva messiânica. Ou seja, vamos olhar para a Escritura olhando para Cristo. A gente chama de chave hermenêutica, né? Ou seja, já que o propósito era falar de Cristo, então, por que Deus dá tantas profecias antes dele chegar, que se dirigem a questões históricas, a fatos isolados ou fatos específicos? E uma forma de entender é que Deus prova para o seu povo que ele tem poder para salvar. Ou seja, de fato aconteceu. E Ciro foi um instrumento de Deus para trazer de volta o povo a Jerusalém, como nós mencionamos lá em Esdras. Qual seria o grande valor dessas profecias? Essa menção, inclusive, tão precisa, né? Uma das razões para pessoas questionarem a autoria e a data deste texto é que ele cita o nome do personagem, Ciro, né? Então, claro que para Deus isso não é nada. O Deus que desde Gênesis 3,15, ou seja, desde que Adão e Eva caíram, vem profetizando a vinda do seu filho, não tem nenhum problema em citar o nome de um homem com precisão para que mostre o seu poder para cumprir a sua palavra. Creio que essa é uma forma muito adequada de ver o grande valor desses textos dentro da Escritura como um todo. Mostrar que Deus é poderoso para cumprir a sua redenção, que no tempo devido chegaria. Ou seja, se Deus é poderoso para cumprir a sua palavra por causa de eventos específicos e de um valor muito menor comparado à redenção que Cristo alcançou para nós, então Deus também poderá cumprir essa profecia que estava se dirigindo a um tempo posterior. Deus prova que tem poder para salvar seu povo. E oferece isso um penhor. Penhor é uma garantia. Essa garantia de que Deus vai cumprir a sua palavra. Eu gosto bastante
sobre esse assunto, olhar para Efésios, capítulo 14, que diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo que foi dado à igreja, ele é uma garantia. Como eu sei que Deus vai cumprir a sua promessa e Jesus voltará, e que eu pertenço a ele e que ele me buscará, é que o Espírito Santo que habita na igreja é uma garantia. Então, nosso relacionamento com Deus por meio do Espírito, o agir do Espírito de Deus em nossas vidas, é uma garantia de que Deus não se esquecerá da sua promessa, que Deus vai cumprir a sua promessa, assim como as profecias que se cumpriram no Antigo Testamento devem ser consideradas penhores. Lembrem que Deus prometeu a Davi que o filho dele iria edificar o templo. O Novo Testamento diz que esse filho é Cristo. Jesus ergueu o templo não por mãos humanas. Ele mesmo disse que o templo que iria cair seria reedificado por ele. E ele estava se referindo à morte e ressurreição. E então o Novo Testamento diz que nós, povo de Deus, é que somos o santuário dele por estarmos ligados a ele, como corpo de Cristo. Então, essa teologia do Novo Testamento, que fala de Cristo como sendo a pedra fundamental, como sendo o templo de Deus e nós nele como sendo pedras vivas que formam o templo do Espírito Santo, chamado também de santuário, essa linguagem nos mostra que, na verdade, Jesus é o cumprimento da profecia dada a Davi, em que o filho dele construiria o templo para Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E o que seria então aquele templo em que Salomão entendeu que estava cumprindo a palavra dada a Davi? É um penhor, uma garantia. A garantia de que Deus cumpriria a sua promessa posterior, que era o foco de fato, o alvo, é dado por meio desses cumprimentos locais que estão presentes ao longo da história de Israel, como foi no caso de Salomão e também no caso de Ciro, que vai trazer de volta o povo para Jerusalém. Isso tudo mostra que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E o povo, vendo isso, ele teria então uma garantia da parte de Deus para que descansassem nas promessas do Senhor. Bom, vamos apresentar um macro esboço do livro, não um micro esboço. Imagine que apresentar aqui porções pequenas e seria bastante longo, acho que não cumpriria o nosso propósito aqui. Nós dividimos em duas partes, tendo em vista que o próprio texto de Isaías 42:9 diz o seguinte: Eis que as primeiras predições já se cumpriram e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou-las farei ouvir. Parece-nos que o próprio texto de Isaías divide o livro em duas partes. Veja que isso mostra que o profeta estava consciente de que estava transmitindo uma profecia em dois focos, duas partes. Primeiro foco nós vamos chamar de foco histórico no passado e presente de Judá. Ou seja, que o foco dos primeiros 39 capítulos estão na própria história do povo judeu, de Judá. E que é, em grande medida, a história de Isaías. Ele pode mencionar um pouco do passado do povo, né? Ou seja, gerações anteriores, mas o foco mesmo é o presente de Judá. E neste presente de Judá, Deus vai manifestar tanto a sua exortação, vai falar contra os pecados, mas também vai mostrar sua salvação poderosa e vai mostrar o seu juízo contra as nações inimigas do povo de Deus. Isso tudo focando no presente do povo de Judá. O capítulo 41, versículo 21 a 29, nos diz assim: Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram, e fazei-nos ouvir as coisas futuras. O versículo até o 22. Veja que ele fala do passado e do futuro. Então, foco no passado e principalmente no presente de Judá. E também, capítulo 40 a 66, o foco histórico no futuro de Judá.
E aí nós vamos ter profecias relacionadas à Babilônia, mas também e principalmente profecias relacionadas à salvação que seria alcançada, conquistada por meio do servo sofredor. Ele é o coração do livro de Isaías. Nós vimos nas intercalações que realmente as profecias messiânicas são o foco, o coração do livro de Isaías, como é de toda a escritura, como nós já mencionamos. Então, esse é o macro esboço do livro de Isaías, dividido em dois focos que entendemos ter sido escrito por um único autor mesmo. Tem um ponto importante que nós gostaríamos de mostrar que é destacado no livro de Isaías. E aí a gente vai mencionar várias palavras que mostram a importância desse ponto. O ponto é: Deus não divide sua glória com ninguém. Capítulo 42, versículo 8, nos diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Esse tema em Isaías também muito presente é apresentado de duas formas. Deus não divide sua glória com outros libertadores, né? Como o Egito, que é procurado como um salvador para ajudar Judá livrando da Assíria. E Deus também não divide sua glória com os outros deuses, que são os ídolos tanto das nações, como também os ídolos de Judá, porque ele também fala da idolatria de seu povo. Inclusive no capítulo de número 42 é mencionada essa idolatria. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. O capítulo de número 14 nos fala da arrogância, né, do rei da Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto é considerado também como uma figura de Satanás. Se ele é ou não, de fato é um texto que a gente vai deixar em suspenso, né? Porque é possível sim que, ainda que ele esteja dentro do contexto histórico do rei da Babilônia, ele seja visto como uma figura de Satanás. Afinal das contas, um dos recursos mais utilizados pela Escritura é o recurso da tipologia. Personagens que figuram outros personagens. Claro, o principal é Cristo Jesus. Então, personagens que apontam para Cristo. Mas que também podem apontar para outro personagem, já que é um recurso bastante utilizado. Todavia, focando aqui no fato de que Deus não divide a sua glória, vamos ver alguns textos. Vejam como há uma diversidade de citações de palavras hebraicas usadas para apontar para o mesmo problema. Arrogância, altivez, orgulho, soberba, várias referências que nós vamos ver ainda no outro slide. Algumas dessas referências, então, que nós colocamos aí, nós gostaríamos de ler. Logo no início, no capítulo 2, versículo de número 11, diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Veja que Deus está realmente combatendo os arrogantes. Isso vai aparecer muitas vezes no livro de Isaías, mostrando que Deus é o único que de fato é exaltado, o único que é glorioso, o único que é alto, o único que pode falar de si mesmo como glorioso. Nenhum outro, porque de fato nenhum homem é. Versículo 17, ainda do capítulo 2, diz: a arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Então não há outro Salvador, não há outro Deus. Então Deus será o único exaltado, porque Ele é o único Salvador, mas nenhum outro. E Deus será o único exaltado, porque Ele é o único Deus, não há outro Deus. Então os ídolos são apenas obras das mãos dos homens. E essa altivez vai aparecer nos pecadores, tanto dentro de Israel quanto fora de Israel, como é o caso da Assíria, da Babilônia e de Tiro, que se exaltam diante de Deus e Deus vai humilhá-los
porque Deus não divide a sua glória com ninguém, como nós já falamos. Como diz o texto de Isaías 10, versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria, e a desmedida altivez dos seus olhos. Então, Deus não deixará que eles continuem com a sua arrogância. A Babilônia, capítulo 13, versículo de número 2, diz: alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entre pelas portas dos tiranos. Esse levantai um estandarte sobre o monte escalvado, né? Esse termo aí, além do texto que nós já mencionamos de 14, versículo de número 12 a 14. Tiro, em Isaías capítulo 23, versículo 4, diz assim: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar e a fortaleza do mar fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. A questão do ter engrandecido rapazes, a questão da tradução aí é que vai nos mostrar uma certa dificuldade. A altivez dos povos, eles se exaltarem, tá? Eles se engrandecerem, engrandecerem o seu povo, engrandecerem a sua força, engrandecerem-se diante dos outros, né? Levantarem seu estandarte, essa altivez, esse orgulho dos povos. Também vamos ver outros termos nesse seguinte slide, que diz respeito a esse querer se engrandecer diante dos homens, né? E Deus vai mostrar que Ele é o único que de fato pode engrandecer o seu povo e é o único que é grande e exaltado. Então veja que nós destacamos vários termos aí. No primeiro slide, nós temos Gavhut, nós temos Hum, nós temos o Ger, nós temos no slide seguinte Gadal, nós temos Gavar, nós temos Gavoar. Então, são diversos termos que se referem à exaltação, ao orgulho, e em contraste com o único que deve ser glorificado e exaltado, que é Deus, mais nenhum. Então, esse entendemos ser um tema importante dentro de Isaías. O contraste ou mesmo o confronto entre Deus e os arrogantes. Porque Deus é o único Senhor, Salvador, é o único Senhor que é Deus, é o único que de fato deve ser glorificado, tanto como Redentor, como também como Deus. Isso está bem presente em Isaías. Então, algumas aplicações para nossos dias. Deus exorta seu povo para oferecer-lhe graciosa salvação e mudança de vida que glorifique a Deus. Então, veja que em Isaías, mesmo com muitos pecados que Israel comete, no caso ali os judeus, Judá, ele está sempre oferecendo uma graciosa salvação. Isso para nós é de grande conforto. Ou seja, Deus mostra que apesar dos homens estarem afrontando continuamente, ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Isso deve motivar a sua vida, diante da sua caminhada cheia de pecados, a estar buscando não só o arrependimento, mas uma mudança de vida para que Deus seja glorificado na sua vida. E Deus está disposto e quer que você viva desta forma. Isso traz esperança ao coração, alento, conforto. Isso é bom e nós devemos então estar sempre lembrando como Deus tratou com graça e misericórdia o seu povo durante toda a história da redenção. Também a salvação pertence somente ao Senhor, portanto não devemos buscar em outro lugar. Como nós já falamos, as pessoas estão sempre confiando no dinheiro, confiando nas pessoas, confiando no jeitinho brasileiro, confiando nisso, naquilo e naquilo outro. E até mesmo naquelas pessoas que são pessoas que podem nos ajudar, elas não devem ser colocadas como salvadores da nossa vida. Nós devemos confiar no Senhor, de forma que a primeira coisa que devemos fazer sempre que tivermos problemas é orar ao Senhor. E quando nós vemos que parece que tudo está
contra nós, que nós não conseguiremos nos salvar, digamos assim, que parece não haver solução para nós, nós ainda assim continuaremos esperando no Senhor e somente no Senhor, porque Ele é poderoso para nos livrar de todo mal, mesmo quando é impossível aos nossos olhos. Também aprendemos que Deus resiste aos soberbos. Deus não se agrada dos arrogantes, daqueles que se acham demais, dos que humilham os outros, do que se engrandecem, se exaltam. Essa é uma das razões porque a cultura popstar gospel de nossos dias, ela não é boa, ela é má, ela não agrada a Deus, porque as pessoas estão se engrandecendo, sendo engrandecidas como se fossem mais do que são. Deus é o único Senhor, é o único Deus, é o único digno de toda honra e glória, porque até aquilo que nós temos vem do Senhor. Se nós hoje podemos dar esse estudo, é porque Deus nos deu a graça de entender a sua palavra e de poder aplicar a nossa vida e de ensinar aos irmãos. Não temos nada que não tenha vindo da mão do nosso bondoso Deus. Portanto, se não tem nada que nós tenhamos em nós mesmos que não tenha vindo do Senhor, como nós iríamos nos gloriar? Mesmo que a gente diga assim, não, mas eu alcancei certos estudos, certos títulos, então eu tenho que me gloriar. Não, porque até isso Deus nos deu a graça de alcançar. Ou seja, mesmo que nós tenhamos alguma coisa, não tem como nós dissociarmos da graça de Deus, que nos dá a oportunidade de ter essas coisas, quer materiais, ou, nesse caso, principalmente, em relação ao conhecimento que nós adquirimos. Então não temos do que nos gloriar. Deus, portanto, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, para inclusive livrá-los dos seus inimigos arrogantes. Também aprendemos que Deus é o Senhor e juiz de toda a terra. Veja que ele apresenta as muitas nações daqueles dias, mostrando que Deus não é o Deus apenas de Israel, de Judá especificamente. Ele é o Deus de toda a criação. Portanto, nós devemos confiar nele, que julga todos os seres humanos, ou há de julgar todos os homens, e continuará conduzindo o seu povo diante dos demais homens. Deus não é apenas o Deus da igreja, é o Deus do mundo, é o Deus de tudo. Então devemos entregar todas as nossas causas para Deus, confiando que ele vai julgar todas as pessoas e que ele pode resolver todos os problemas também. E, por fim, o caminho da salvação, ele foi árduo. Veja que as muitas menções ao Messias, não só como rei, mas como servo sofredor também, falam de uma caminhada dura, longa, difícil. Mas, todavia, mesmo sendo um caminho duro, que desde a promessa de Gênesis 3,15 vem sendo percorrido, é um caminho de glória certa. Tanto que Jesus cumpriu a redenção e a promessa de voltar também é certa. Então, confie. Pode parecer demorado, mas ele voltará, será glorificado, salvará o seu povo, levando para um novo céu e nova terra. E nós devemos confiar nisso e descansar nas promessas do Senhor. Portanto, se alegre nele. Isaías, então, é um livro magnífico. Recomendo que leiam todo para que vejam naquilo que nós apresentamos como um resumo do livro, vejam as muitas aplicações que ele tem para as nossas vidas, apontando sempre, apontando para Cristo Jesus, que é o propósito de toda a palavra de Deus. Vamos orar então ao Senhor. Ó Deus amado, muito obrigado pelo esse estudo, pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver para a tua glória, nos alegrando na tua graciosa redenção. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.